Somos todos bem-vindos a mais uma sessão de estudos e hoje um pouquinho mais diferente e o programa, ou seja, o canal do irmão Daniel, nos convida a estarmos aqui neste dia para podermos então apresentar um grande desafio sobre as revelações do Apocalipse. Mas dizer que eu sou o irmão Basílio, estou contigo e podemos estudar a palavra de Deus. E dizer que para estudar a palavra de Deus só precisamos ter, primeiro, paciência. Segundo, uma Bíblia nas mãos e ter a intenção de conhecer toda a verdade. Até porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, sintam-se saudados aonde quer que vocês estejam, em qualquer país deste planeta Terra e em qualquer hora em que você se encontrar. Bem, gostaria também de dizer que falar exatamente das revelações do Apocalipse, falar do Apocalipse especificamente, Apocalipse capítulo 17, não é uma tarefa muito fácil. Na verdade, é uma profecia que está em cumprimento e que esta requer muita nossa atenção. E você e eu estamos ligados nesta profecia. E aí você pergunta, irmão Basílio, mas toda a gente diz que o Apocalipse dá medo. Ah, Apocalipse não dá medo, porque é um livro de revelações. E este livro de revelações mostra de como nós estamos perto do fim. É uma história que nos conta o que aconteceu, o que está a acontecer e o que vai acontecer. Então hoje o canal do irmão Daniel traz este grande tema: como perceber e como entender a meretriz sentada sobre a besta, ou seja, a mulher sentada sobre um animal. E este animal não é um animal qualquer. Primeiro, ela está sentada sobre um animal e ela tem 10 cabeças e também tem 10 chifres. Ou seja, são 7 cabeças e 10 chifres. Assim é que está correto. E o que realmente significam esta mulher? O que realmente significam essas 7 cabeças? O que realmente significam esses 10 chifres? Na verdade, se você chegou neste canal, você vai conhecer toda a verdade sobre o Apocalipse 17. E você verá, primeiro, uma curiosidade que eu posso lhe chamar é que este Apocalipse capítulo 17 mexe não só com a parte religiosa, mas também mexe um bocadinho com a parte política. Mas nós não vamos nos ater na parte política. Gostaria de dizer, automaticamente, nós vamos entrar para a Bíblia. Mas você verá imagens de pessoas, mas nós não vamos tratar de pessoas, nós vamos tratar de sistemas, tanto políticos e religiosos. Amigos, somos todos bem-vindos às profecias do tempo do fim. Então, ligue-se neste canal, ligue-se nestas lições do Apocalipse, porque você irá aprender muita coisa. Tal conforme a gente vê as revelações do Apocalipse. O Apocalipse vem com muitos símbolos. Na verdade, o Apocalipse, essas revelações, a parte da Bíblia que é escrita com muitos símbolos, são as partes proféticas. Os evangelhos, as histórias e as poesias nós podemos entender, às vezes literalmente, mas para as profecias, na sua maioria, ou 90%, elas são escritas em símbolos. Mas não precisa se preocupar, porque você já está a ver aí, besta. Ok, uma besta com 7 cabeças, 10 chifres. Como é que se percebe isso? Não precisa se preocupar, porque a própria Bíblia vai se encarregar em ter que responder tudo, mas tudinho. Então, meu amigo, vamos para a nossa viagem para o Apocalipse capítulo 17. Falar deste capítulo 17, nós estamos a falar exatamente desta mulher. O mistério de Babilônia, a grande meretriz. E esta mulher aqui, se você ver o jeito que ela está vestida e aonde ela está montada, parece uma mulher de filmes, não é? O Apocalipse também conta realmente um filme. Mas este filme, Deus já conta como é que ele começou e como é que ele vai terminar. Aonde você e eu somos convidados como personagens a participar deste grande filme. E veja, 2 personagens principais. E o grande autor da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. Isso sem dúvida. Mas existem personagens como Satanás e os seus anjos, e os seus súditos. E também Jesus, claro, com os seus anjos e os seus servos. E eu e você somos todos servos de Deus. Por quê? Porque somos criaturas de Deus. Então, amigo, lembre-se, falar do Apocalipse 17 vai nos permitir a fortes reflexões. E eu gostaria de dizer que não é muito, mas muito
confortável, mas posso lhe garantir que Ele é revelador. Mas é uma mensagem de esperança, aonde você e eu podemos estar ligados. Então pega a sua Bíblia, o que você vai precisar hoje é pegar a tua Bíblia Sagrada e pegar a internet talvez, porque nem todos têm as condições de terem um livro físico. Então fizemos a compilação de muitos textos e nós vamos trazer aqui como prova dos fatos. Tal conforme diz a máxima. Contra fatos não há argumento. Então vamos fazer esta viagem. Amigos, uma das tremendas revelações que Deus nos faz neste livro é a respeito do que ele chama o mistério de Babilônia, a grande meretriz e de como o conteúdo dessa mensagem pode afetar a nossa salvação. A boa percepção te leva à salvação. A má percepção desses textos podem te levar à perdição e ao extremismo. Então nós podemos dizer com tanta sabedoria que vem do alto. Vamos analisá-los neste estudo. Amigos, o Apocalipse é a proteção de Deus contra os enganos de Satanás, mas nos nossos dias, ou seja, nos últimos dias. Então, o que é que realmente vai nos apresentar? O Apocalipse 17 tem um contraste do Apocalipse capítulo 12. E é interessante que o Apocalipse capítulo 12, ela fala de uma mulher, mas uma mulher sensata, ok? Uma mulher pura. E esta mulher, na Bíblia, vai significar igreja. Estamos juntos? Ok. Tem muitos dos nossos estudos que já falamos sobre as simbologias na Bíblia. Então você pode consultar ali o canal do irmão Daniel e você vai encontrar então os outros conteúdos. Com relação ao Apocalipse, tal conforme nós dissemos, aqui no verso 1 vai nos dizer o seguinte: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de quê? De sol. Ok? Então estamos aqui a dizer, é uma igreja vestida de sol. Mas quem é o sol? O sol da justiça é Jesus Cristo. E não confundamos com a adoração pagã do sol. Nós estávamos a falar aqui de que Deus é representado como o sol. Aqui esta mulher é vestida como o sol. E faço-me recordar, o livro de Salmos diz: lâmpadas para os meus pés é a tua palavra. Então, esta mulher ela é vestida do sol, a luz maior. E esta luz maior, então, é a palavra de Deus. É uma igreja que usa somente a palavra de Deus para construir as suas doutrinas. Então é uma igreja pura. Então, vemos que tendo a lua debaixo dos seus pés, e veja, uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Isso vai significar o quê? Vai significar exatamente que esta mulher, primeiro, ela está vestida do sol, já falamos que está vestida de quem? De Jesus Cristo. Porque o marido da mulher, né? O cabeça da mulher, que é a igreja, é Cristo. A palavra de Deus não se contradiz. E então, Cristo, a palavra de Deus, fala sobre Cristo. Porque Jesus diz: examinai as Sagradas Escrituras, porque vós julgaste nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. Então esta mulher, ela usa a palavra de Deus. Certo, amigo? Ok, muito obrigado. E então ela diz também que ela está vestida, não só está vestida de sol, mas tem a lua debaixo dos seus pés. E quando nós estamos a falar que ela está vestida de sol, mas tem a lua debaixo dos seus pés, então ela tem a Bíblia Sagrada. E veja, se tem a Bíblia Sagrada é o conjunto de todos os escritores bíblicos. Mais de 40 autores escreveram. Profetas, reis e outros escreveram. A Bíblia é evangelistas. Ou seja, nós temos aqui, por exemplo, a presença dos 12 apóstolos. E então esta mulher, meu amigo, é a igreja de Deus, representada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ela é também caracterizada pelos seus profetas, diz Isaías. A lei e o testemunho, se eles não falarem de acordo a estas palavras, nunca verão a alma. E o que é o testemunho de Jesus Cristo? Na verdade, o Apocalipse capítulo 19, versos 10, vai nos dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então esta igreja, ela é caracterizada primeiro, porque ela crê em Cristo Jesus. Segundo, porque ela usa a palavra unicamente. As suas doutrinas estão constituídas pela palavra de Deus. E depois a outra característica é que ela é caracterizada tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então você tem 12 estrelas. Essas 12 estrelas vão significar 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e 12 apóstolos no Novo Testamento. Amigo, então já podemos avançar. Babilônia, símbolo de apostasia espiritual.
Então, se ela está em contraste, esta mulher, ela vai apresentar exatamente que, afinal de contas, a Babilônia está em decadência, está em apostasia. E essa apostasia espiritual, porque Babilônia hoje já não existe. Babilônia existia lá antes de Cristo. E nós estamos a falar propriamente em décadas, muito antes desta nossa geração, séculos muito antes de Cristo. Então, meus amigos, está recordado, por exemplo, o livro de Daniel, lá em Babilônia. Daniel foi até Babilônia, mas Babilônia até hoje já nunca mais foi reconstruída, tal conforme foi a profecia de Jesus, que a Babilônia nunca seria reconstruída. Muitos tentaram reconstruir Babilônia, mas não foi possível. Por quê? Porque Deus o disse. E Deus, quando diz, até os demônios obedecem. Então, assim como em Apocalipse capítulo 12, uma mulher pura é símbolo adequado da igreja fiel, aqui aparece então uma meretriz como símbolo de uma igreja que se prostituiu, que teve uma queda doutrinária. A Bíblia de Jerusalém comenta que a prostituição é o símbolo da idolatria. Se a Bíblia Católica de Jerusalém vai exatamente comentar de que quando se fala de Babilônia, ou seja, quando se fala da prostituição, fala-se exatamente de idolatria, nós temos que entender que já é um sinal, já é uma dica para podermos caracterizar Babilônia, ou a mulher do Apocalipse capítulo 17. Continuando, diz que tragédia deixa descoberto a proclamação das 3 mensagens angélicas. Realmente, o Apocalipse capítulo 14, verso 8 diz: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, aquela grande cidade que tem dado a beber, de quê? A todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. É uma doutrina que não só está em Babilônia, mas ela faz beber todos os seus habitantes da terra. Então, o que significa isso? Que você e eu, se não tivermos cuidado, podemos beber o vinho de Babilônia. Doutrinas estranhas. Muitas doutrinas estranhas. Mas diz que dá a beber a todas as nações. Calma, quem são os reis das nações, senão os presidentes? Os reis de quase todos os países, nações, tribos e línguas. São esses que podem também, se ficarem distraídos, beber o vinho de Babilônia. Amigos, aqui vai nos dizer o seguinte: é interessante notar que a Bíblia de Jerusalém, tradução católica, comentando Apocalipse capítulo 17, versos 5, diz que a Babilônia é o nome simbólico de Roma. É muito interessante isso, né? Vai lá para a Bíblia de Jerusalém, vai lá buscar os comentários e você percebe que, afinal, Babilônia está a falar exatamente de Roma. Roma. Se for Roma, então podemos continuar. Outra figura de degradação religiosa da Babilônia mística. Aqui diz o Apocalipse capítulo 17, entrando agora no âmago daquilo que nos traz. Fazendo esta toda a introdução, você conseguiu perceber que a própria Bíblia, a própria Igreja Católica Romana, ou seja, ela admite que o Apocalipse capítulo 17 está a falar de Roma. Mas Roma de quem exatamente? Vamos para lá. E, mais uma vez, eu lhe digo, vamos entrar no ventre de Babilônia, na barriga da besta. Você já entrou na barriga da besta? Serás convidados a entrar nesse estudo de hoje, na barriga da besta. Vamos comigo e acompanhem o estudo. Apocalipse capítulo 17, verso 1 diz assim: vem, disse o anjo, falando para João, aquele que foi revelado no Apocalipse. Jesus dá a conhecer tudo o quanto ele quer, da sua vontade para João. Por isso que Apocalipse capítulo 1, verso 1 diz que a revelação de Deus, que Deus deu ao seu Filho, que é Jesus Cristo dá ao anjo, o anjo dá a conhecer a João. E diz: bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, vamos ler. Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra. O que realmente vai dizer a respeito do Apocalipse capítulo 17? E ela começa já com uma forma mística, com muitos símbolos. Primeiro, estamos a falar de uma prostituta. Calma. Prostituta na Bíblia? Sim, estamos a falar de uma igreja que apostatou. Se na Bíblia Sagrada a mulher vai significar, ou seja, no Apocalipse, nas profecias, a mulher vai significar igreja, então o Apocalipse capítulo 17 está a falar de uma igreja. Então vamos lá traduzir. Veja,
vem mostrar-te aí a condenação da grande igreja que apostatou, que está sentada, agora estou a traduzir, sobre muitas nações, tribos e línguas. O próprio Apocalipse capítulo 17, a partir ali dos versos 7, 8, 9, 10 e seguinte, ali ela depois vai traduzir exatamente o que é que fala sobre as águas. Nos últimos versos. Com ela se prostituíram os reis da terra. A primeira dica que o Apocalipse vai nos dar, e veja que a luz que Jesus vai nos dar já para a percepção do Apocalipse 17, é que não está a se tratar de qualquer igreja. Está a se falar de uma igreja que se prostituiu com os reis da terra. Mas a minha pergunta volta, tal conforme dissemos no princípio, quem são os reis da terra? Senão os presidentes da república, os presidentes das nações, os reis, exatamente, né? Tem países, por exemplo, como a Inglaterra, tem reis, tem rainha, ok? Então, é isso que a Bíblia está aqui a dizer. E veja então, quem é este, para tua surpresa, que tem estado a se prostituir com os reis da terra? Quem é este? Bem, aqui nós temos então algumas imagens. E é curioso, muito curioso. É muito curioso. Então imagine que o Obama, o antigo presidente dos Estados Unidos, se encontra com o Papa Francisco. Estamos a falar de casos recentes. Não, isso já não é história do nosso tempo, ok? E o Papa Francisco encontra-se com o Putin, o grande presidente da Rússia. E o Papa Francisco, ou seja, não é o Papa Francisco que se encontra com eles até. Quem é que se encontra com ele? Os presidentes das nações. E veja que aqui está o grande presidente de Portugal. O jovem, eu gosto de chamá-lo o jovem Sousa. Mas, ele aqui encontra-se com quem? Com o Papa. E temos a antiga presidente do Brasil. Estamos a falar de Dilma Rousseff. Que também encontra-se com quem? Com o Papa Francisco. Mas a pergunta é, está aqui, por exemplo, hoje, atualmente, o nosso querido presidente do Brasil, Lula da Silva. Encontra-se também com o Papa Francisco. Mas a pergunta é, será que é coincidência? Não, 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 não é coincidência. Isso é providência divina. É Deus alertando que alguma coisa está acontecendo. E o Apocalipse 17, ela entende-se assim. Pegar os fatos sociais e transportá-lo para o texto. Para que depois não fique fora do contexto. Mas voltemos um bocadinho para o texto bíblico. O texto bíblico vai dizer, olha, conforme a profecia cumpre-se, diz, com ela se prostituíram os reis da terra. Então a profecia cumpre-se perfeitamente. Cumpre-se perfeitamente. Com ela se prostituíram os reis da terra. Ok, então talvez você pode dizer, ok, então alguma coisa faz sentido. E se você é de uma outra denominação religiosa, eu pergunto, o porquê que o teu pastor também não pega, ou seja, não recebe a visita de todos os presidentes do mundo? O porquê que ele não recebe a visita de todos os presidentes do mundo? E é interessante que eles só aparecem muitas das vezes quando e depois de tomarem posse como presidentes da República. Bem, para nós, a nossa realidade cá em Angola, nós temos com exatidão, que não poderia ser diferente, o nosso ex-presidente, José Eduardo dos Santos, em memória, né? E temos então o nosso atual presidente, João Lourenço. Já vos disse de antemão que nós não estamos aqui para analisar pessoas, estamos para analisar sistemas, estamos para analisar exatamente a profecia do Apocalipse capítulo 17. Tal conforme diz que ela está exatamente ligada aos reis da terra. É muito interessante isso, não é? Ok, mas agora nós conseguimos também notar que Papa Francisco recebe o presidente cubano, Raul de Castro, no Vaticano. Coincidência? Ou a profecia está certa? Está certa, não é? Papa Francisco recebe o presidente francês, Emmanuel Macron, no Vaticano. Então, todos estes presidentes, nós conseguimos notar que não é mera coincidência. Então, a profecia começa a desenrolar-se e começa a ganhar, então, o que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A
há aqui um elemento também que vai nos chamar a atenção. Um grande influenciador. E não é de admirar que o Papa Francisco chama a atenção de todo mundo. Ou o Papa de Roma chama a atenção de todo mundo. Mas para nós hoje está vigente, apesar de que ele esteja doente, e eu mando novamente as minhas saudações para o Papa Francisco, que se recupere rapidamente. E veja que, mas ele é um grande influenciador. Tanto que nós conseguimos notar aqui que diz que especialistas avisam que até 2025 haverá uma nova ordem mundial. Mas tudo especulações. E nós não podemos olhar para as especulações, mas podemos olhar então para a questão sobre o Papa Francisco. Convida então líderes ao Vaticano para o Pacto Global sobre Educação. Mas quando nós estamos a falar exatamente que o Papa chama todos os líderes, né, de todas as nações para poder falar sobre o Pacto de Educação, nós estamos exatamente a dizer que então estamos na presença de um rei que não é só um rei político da Santa Sé, mas também um rei com grandes poderes religiosos. Bem, Papa Francisco apela a uma nova ordem econômica e ambiental mundial. E, na verdade, aqui já estava a se fazer sentir com relação, por exemplo, a... Veja que SIC Notícia é um canal oficial. E o Papa Francisco, então, apela para que eleve uma nova ordem econômica mundial. E vai soando já aí nos ouvidos das nações começarem a pensar por causa da fome. E a fome é uma realidade, não é? É verdade. Mas ele também vai apelar para uma nova ordem mundial, não só econômica, mas também ambiental. E isso significa que a encíclica papal, ela vai sugerir alguns ditames que os presidentes, na verdade, estão cumprindo. E hoje já se fala, por exemplo, por causa da tal situação do efeito estufa e por causa da situação do ambiente de aquecimento global e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. E você conhece muito bem a história. E aí diz, claramente, colocou-se, por exemplo, este grande relógio no dia 23 de setembro de 2020. E diz o seguinte, um relógio em Nova York, diz este jornal, né, em Nova York avisa que temos 7 anos para salvar o planeta. De acordo a este apelo, então, os cientistas começaram a fazer alguma coisinha. E tem um relógio, pode explicar na internet, relógio do Apocalipse. É o relógio dos cientistas, que eles vão aumentando consoante os eventos mundiais que marcam o mundo, como a Covid, ele tinha aumentado mais um bocadinho ali o ponteiro, quase à meia-noite do planeta. E hoje, quase que todos os cientistas juntaram-se na ideia de que este planeta está quase a terminar. Mas, amigos, como é que vai terminar então o planeta? Será que ele vai terminar tal conforme os cientistas estão a dizer? Bem, Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. Hoje já é uma realidade que muitos líderes religiosos já estão a celebrar casamentos homossexuais. E é muito aterrorizante esta situação. Bem, sei porquê, mas vemos também como ter um diálogo interreligioso entre o cristianismo e o islamismo. E vemos aqui então o Papa a intermediar. E dizer mais que ele foi levado então à categoria de pontífice de todas as religiões do mundo. Interessante. As igrejas caídas servem às nações o vinho do cálice de suas doutrinas adúlteras, ou seja, e de suas doutrinas adúlteras. Com elas têm embriagado os crentes, os quais não percebem os erros mencionados. Vejamos alguns poucos dos muitos exemplos que, lamentavelmente, existem. Contrastaremos a doutrina pura com a adulterada para facilitar mais a nossa compreensão. Então vamos fazer esse contraste da doutrina adulterada e a doutrina pura para identificarmos melhor. Bem, aqui está exatamente o Trump, o presidente dos Estados Unidos, tal como nós dissemos, e está ali o Obama foi oferecido, por exemplo, 1/3, e o presidente de Cuba foi oferecido ali um boneco, e vemos aqui, por exemplo, o presidente Putin até que dar um beijo ali aos ritos católicos lá dentro do Vaticano. Na igreja, claro, as basílicas lá são convidativas então
alguém tinha que prestar alguma homenagem com relação a estes pequenos aspectos. Então, meus amigos, aqui então podemos continuar. A união das igrejas e a profecia hoje já é um facto. Tanto é que a igreja, nós conseguimos notar que houve, por exemplo, este pacto de que a igreja protestante voltou, renunciou às acusações que fazia contra a igreja católica romana. Aliás, você consegue perceber que na tua comunidade já existem os famosos cultos ecumênicos. E isto é mais uma prova de que a união das igrejas já está a acontecer. Já é um fato. O desafio de Satanás à autoridade de Deus. Deus denuncia a Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da sua prostituição. E aqui está então o grande desenho de Babilônia mística. Então, vamos entrar por aí. Ezequiel capítulo 23, versos 37 a 38 diz: porque adulteraram, quem adulterou? Todos aqueles que pegaram o vinho, ou seja, doutrinas estranhas, e adotaram para a sua igreja. E aqui vai nos dizer, porque adulteraram e sangue se acha nas suas mãos, e com os seus ídolos adulteraram, e até os seus filhos que de mim geraram fizeram passar pelo fogo para os consumir. E ainda isto me fizeram contaminar o meu santuário no mesmo dia e profanaram os meus sábados. Significa que algumas filhas de Babilônia começaram a estragar aquilo que Deus chamou de santo, a sua lei e o seu santo sábado. O engano de Satanás relativamente ao dia de repouso. E diz, Ezequiel capítulo 8, verso 16, a adoração ao sol já é uma prática muito antiga. Por isso que em Ezequiel nós encontramos que ali estava então o povo todo, virando de costa o templo e passaram a adorar o quê? O sol. Diante do sol, virados para o Oriente. Então já era uma prática antiga, em que Satanás, para poder transgredir, fazer o povo transgredir a lei de Deus, colocava-os então a adorar o Deus Sol. Então, essa situação do Sol, será que é uma prática de Babilônia? Será que a adoração ao Sol está presente na Igreja Católica Romana? Aí você responde, irmão Basílio, será? Vamos lá. O que significa isso? Bem, aqui está então o Papa de Roma, com um crucifixo, mas a minha pergunta é, como é que se denomina esta imagem que está bem ali no cajado do Papa? Como é que podemos identificar? Rapidamente você consegue notar que é um sol disfarçado numa cruz. Você consegue notar? É aquilo, contra factos não há que argumento. Lá para a Babilônia, eles adoravam o sol. E transportam então, veja que se a igreja de Deus, tanto no Antigo Testamento e no Novo Testamento não muda, são 12 estrelas, 12 apóstolos e 12 tribos de Israel, e guardam os mandamentos de Deus para a Babilônia também, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Será que é verdade? Está aqui, Papa Francisco também, com um crucifixo, claro, demonstração do seu poder, mas nós conseguimos notar ali o sol. Será que é coincidência, meu amigo? Será que é coincidência? Não, não é coincidência. É Deus denunciando os pecados de Babilônia. Então, podemos avançar. E diz, Daniel capítulo 7, verso 25, e cuidará em mudar os tempos e as leis. O sistema papal poderia então cuidar em mudar os tempos e as leis. Como isso aconteceu? Mudando, ou seja, o Mundo Católico, março de 1994, página 809. Este aqui é um devocional católico, ok? Então nós temos que pegar exatamente pelos seus próprios materiais e lermos o que acontece. Veja o que ele diz. O Sol era um deus importante no paganismo. O Sol tem atualmente adoradores na Pérsia e em outros países. Há, na verdade, o quê? Qualquer coisa de régio, de nobre, no Sol, tornando-o um símbolo adequado para Jesus. O Sol da Justiça. Eles pegam para, isso chama-se filosofia. E o que vai dizer? Daí que a igreja nesses países parece ter dito o quê?
Mantenham esse antigo nome pagão. Para quê? Ficará consagrado, santificado, e assim o pagão dia do sol, dedicado a balde, tornou-se o quê? O domingo cristão, consagrado a Jesus. Você percebeu? Vejam como é que eles misturam a verdade com a mentira. Em Malaquias, lá vai dizer exatamente que Jesus é o sol da justiça. E eles pegam essa expressão, misturam, fazem uma miscelânea para você não perceber e usa-se como artifícios para ter que justificar a essência ou a origem do domingo. Por isso que o domingo, em inglês é Sunday, não é? E veja que aqui exatamente o domingo vai significar então o dia pagão do Deus Sol. Todos aqueles que adoram no domingo, sem medo de errar, eles estão adorando o Deus pagão, o Deus Sol. Porque Deus disse na sua lei, Ezequiel capítulo 20, versos 20, Jesus vai dizer o seguinte: demais lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para saberem que eu sou o Senhor que os santifica. Ok, então a Igreja Católica assume exatamente esta questão. Então, meus amigos, não precisamos especular. Por quê? Porque os próprios materiais católicos nos ajudam a fazer uma interpretação exata do Apocalipse, capítulo 17. Continuando, aqui diz, esta é uma sentinela, ou seja, também é um devocional, é um livro da Igreja Católica, e diz o seguinte: talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a Igreja já fez, aconteceu no primeiro século. O que aconteceu? O santo dia, o sábado, foi mudado para o domingo. Não por alguma ordem encontrada nas Escrituras. Sim, mas pelo sentido do próprio poder da Igreja. As pessoas que pensam, vejam o que a Igreja Católica diz. Vejam o que a Igreja Católica diz. As pessoas que pensam que as Escrituras devem ser a única autoridade, deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado sagrado. Esse é um dos textos que motivou-me a ser adventista do sétimo dia. Por quê? Porque a igreja aqui reconhece de que ela mudou o sábado para o domingo, mas não por alguma autoridade de Cristo, mas pela autoridade da igreja. E a igreja não tem poder sobre Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Então, meus amigos, aqui está Saint Catarina, né? Catholic Church, ou seja, da Igreja Católica. Estamos a falar de uma sentinela da Igreja Católica do dia 21 de maio de 1995. Então você pode ter este material baixando na internet, em qualquer lugar você pode achar. Continuando, a mulher vestida de escarlate. Ela estava vestida de escarlate, sim ou não? Esta igreja está vestida primeiro de púrpura e de escarlate, vermelho, e o cor de vinho, tal conforme nós chamamos. Então vamos ter que analisar na profecia e vamos ter que encontrar no nosso mundo qual é a igreja que exatamente veste-se com essas cores. Sim, que veste-se com essas cores. Mas nós estamos a falar exatamente de cores ocasionais. Estamos a falar exatamente de cores assumidas pela própria igreja. É isso que o Apocalipse capítulo 17 está a dizer. Vamos lá, aqui diz, a mulher estava vestida de quê, amigos? De quê? De sol, ou seja, estava vestida de púrpura e de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. Calma aí, é uma mulher, é uma igreja que está vestida de quê? De ouro, não é assim? E pedras preciosas e quê? E pérolas. E ela está vestida de púrpura, está vestida também de escarlate, o vermelho. Então vamos ali e vamos ver. O que é esta cor, amigos? Púrpura. Esta é a cor púrpura. A profecia está errada ou está certa? Está exatamente certa. A profecia não se deixa, Deus não tem equívocos. Nós às vezes duvidamos das profecias de Deus e diz, eu volto para a profecia, olhando para a profecia, olha ali para a imagem e eu volto para o texto.
a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas. E olhando para isso, o que significa, amigo? Qual é a resposta que você dá? Qual é a resposta? A profecia está certa ou está errada? Está certa. Ok. Coincidência? E ela está vestida de quê? De ouro. E se você notar pelas vestes de todos os cardeais, elas são revestidas de ouro. São revestidas de pérolas. E eles têm cordões muito preciosos. Não baratos. Não é estes nossos cordões que a gente compra ali, talvez 1.500 e tal. Estamos a falar com pedras preciosas. Você entendeu, meu amigo? Agora, veja aqui o contraste. Tens aqui a púrpura e tens aqui o escarlate. Igualzinho à profecia. Igualzinho. Agora vamos para isso. Apocalipse capítulo 17, versos 4. Tinha na mão um cálice de ouro. Para você não dizer que é coincidência com uma igreja que também colocou o quê? Vermelho e púrpura. Ou seja, púrpura e escarlate. Então agora Deus vai acrescentar mais um detalhe. Ela tem na sua mão um cálice de quê? De ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Mas qual é a igreja que levanta um cálice de ouro nas suas assembleias? Qual é a igreja que levanta um cálice de ouro nas suas assembleias? Qual é? Você me respondeu. Qual é? Não é essa que você está pensando. Qual é? Você conseguiu perceber. Quem é esta aqui? A profecia está errada ou está certa? Eu volto para a profecia enquanto você observa a imagem. Veja, aqui vai nos dizer exatamente a profecia. Tinha na mão um cálice de quê? Amigos, Babilônia do Apocalipse capítulo 17 não trata-se de qualquer igreja. Não! Trata-se de uma igreja com influência mundial. Por isso é que você nota que está exatamente aqui. Púrpura escarlate e com uma taça de ouro. Coincidência? Não é coincidência. Deus é um Deus de providência. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Quem é Babilônia? Você já começa a responder ali, né? Eu não vou responder mais por ti. Agora você vai responder por ti mesmo. Quem é Babilônia? Ok. Continuando, Apocalipse capítulo 17, verso 7. O anjo, porém, me disse, por que te admiras? Por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres, e o que leva a mulher. 7 cabeças e quantos chifres? 10 chifres. O anjo está a dizer aqui para João, fique calmo. Tudo que você viu até agora ainda não é nada. Vou te acrescentar mais aqui alguns detalhes. Para o leitor bíblico no tempo do fim não se atrapalhar, não se equivocar. Então vou te mostrar exatamente o que significa as 7 cabeças e os 10 chifres. Vamos para lá. Onde a igreja caída teria então a sua sede? Se você meter, por exemplo, na internet, a cidade dos 7 montes, você ali encontra alguma coisinha. Mas vamos lá para o verso 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E eu vou já para a internet, enquanto você também vai, para você perceber exatamente como se processa tal situação. Veja como podemos perceber isso. Se você meter na Google, por exemplo, cidade dos 7 montes, não é? Vai lá, cidade dos 7 montes, vamos lá, vamos olhar para esta ferramenta importante que Deus nos deu para poder analisarmos rapidamente a profecia. Vamos fazer aqui uma busca rápida, cidade dos 7 montes, a nossa internet está um bocadinho, talvez aqui, mas penso que conseguimos alguma coisa. A cidade dos 7 montes. Veja que a enciclopédia aqui, a Wikipédia, vai dizer Roma foi fundada em 753 a.C. sobre uma das 7 colinas. Então a cidade dos 7 montes está exatamente a falar de quem? De Roma. Então vamos aqui descer um bocadinho mais. As 7 colinas, não é? Aqui vai dizer que as 7 colinas, não é? Estamos aqui a ler as 7 colinas
são citadas na Bíblia cristã, no livro do Apocalipse, como os 7 montes em que a besta está assentada. É muito interessante, né? Para não dizer, não, isso parece que é só uma interpretação local da igreja do irmão Basílio. Não, 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 não. Contra fatos não há exatamente argumentos. Então, temos aqui, né, com exatidão, Roma, né, ela sediada nos sete montes. Talvez você ali em casa pode pegar um bocadinho mais esta imagem, não é? Mas nós aqui temos essa imagem, estamos aí buscar até na Google. Ela está a processar um bocadinho mais lento, penso que ali em casa você já conseguiu pegar, mas, meu amigo, minha amiga, a questão aqui da cidade dos 7 montes, está aqui a Roma antiga, tal conforme ela foi sitiada, deixa cá, ou seja, organizada, não é? E temos os 7 montes, que é o Capitol, ou seja, Quirinial, muito bem, Sério, Esquilino, Palantino, deixa ver se eu consigo, ok, talvez maximizar, mas temos aqui exatamente todas as 7 colinas, mas por causa do tempo nós vamos correr um bocadinho mais porque nós prometemos que temos que entrar no ventre da besta, não é verdade? Então, se é verdade, nós precisamos ganhar um bocadinho mais de tempo e corrermos para esta apresentação. Amigos, não é de admirar que aqui o Apocalipse, capítulo 17, versos 9, vai nos dizer exatamente que a mulher estava sentada em 7 montes. E esses 7 montes vai exatamente mostrar a localização geográfica da igreja em questão do Apocalipse capítulo 17. Continuando, as 7 cabeças são as 7 colinas de Roma. Comentário da Bíblia de Jerusalém, Apocalipse capítulo 17, versos 3. A besta, Roma, diz essa Bíblia, leva sentada sobre si uma igreja prostituída, o que dá a entender claramente que teria sua sede em Roma, a cidade dos 7 montes. Então, já conseguimos perceber com exatidão. E aí diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3. Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá em que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Babilônia tem um rei, e este rei é o sistema papal. Mas eles se levantam contra Deus e diz aqui que vai se revelar o homem do pecado antes que Jesus Cristo voltasse. E nós estamos a falar exatamente da transição do quê? De Roma imperial para Roma papal. Já falamos disso aqui. Então volte lá para os vídeos e você consegue perceber melhor. Veja, e aí diz, de sorte que se assentará no santuário de Deus, apresentando-se como quê? Como Deus. Então, como ele poderia processar isso? E os escribas e os fariseus arrazoavam dizendo, quem é este que se diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão quem? Deus. Significa que o rei de Roma, ou seja, o rei desta igreja do Apocalipse capítulo 17, ele também tenciona perdoar pecado. Não só mudou do sábado para o domingo, mas também tenciona perdoar pecado, sentar no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Como isso se processa? Bem, Apocalipse capítulo 9, versos 13, aí nos diz que o altar de Deus, primeiro, tem 4 pontas, e diz que o altar era de ouro, ok? O altar de Deus é de ouro. E depois, em Êxodo capítulo 25, verso 22, diz que no meio temos então os 2 querubins, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E veja, o altar é de ouro, o altar de Deus, e tem 2 querubins, um à direita e o outro a quê? À esquerda. E o Apocalipse capítulo 4, verso 6 diz, também havia diante do seu trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado. 4 seres viventes. Irmão Basílio, será que isso existe lá no Vaticano? Vou te mostrar uma imagem, contra factos não há argumentos. Veja o que está a acontecer aqui. 2 mais 2. São quantos agora? 4. Tal conforme diz lá na profecia, em Apocalipse, o trono de Deus, agora nós temos 4 anciãos. Temos 4 querubins voltados ao rei, ao príncipe de Roma. Quantos? Também 2 querubins.
Um à direita e o outro o quê? À esquerda. Estamos a ver? Então, como é que está? Como é que é constituído o altar de Deus, o santuário? De quê? De ouro. Temos aqui o quê, então, amigos? No altar. Sentará no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Exatamente esta blasfêmia. Mas será que é só isso? Bem, veja qual é a definição que eles dão a si mesmos. O sistema papal diz o seguinte: Leão VIII, 20 de junho de 1894, diz o seguinte: nós papas ocupamos na terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Jesus, quando disse eu sou o Filho de Deus, os fariseus, tal como no texto que conforme nós lemos, eles acharam que aquilo era blasfêmia. Porque quem podia perdoar o pecado senão Deus? E eles colocam-se no lugar de quem? De Deus. Então Paulo estava exatamente a falar desse tempo. Continuando, vejam o que vai acontecer. Quem é este aqui? Isaac Newton. Isaac Newton é alguém que você conhece. Conheces muito bem. Veja, ele também escreveu um bocadinho sobre Daniel e Apocalipse. E vamos ver qual é o parecer de Isaac Newton. Diz assim: no Apocalipse, pelo nome genérico de falsos profetas, os quais introduzirão seitas de perdição e regeneração, ou seja, renegarão aquele Senhor que os resgatou. O que é a característica do anticristo. E diz mais, que muitos seguirão as suas dissoluções, os que habitam a terra. Apocalipse capítulo 13, versos 7 e 12. E diz, serão enganados pelo falso profeta. Não sei, veja o que ele está chamando aqui de falso profeta. Quem é o falso profeta? E embriagados pelo vinho da fornicação da prostituta. Isaac Newton também está chamado de prostituta no Apocalipse capítulo 17. Igualzinho. Razão porque será blasfemado o caminho da verdade. Apocalipse capítulo 13, verso 1 e 5. E o verso 6. Páginas 117. Antigos geralmente concordam que nessa carta ele chama Roma de Babilônia. Página 211. Continuando vai dizer, não há outro cabeça da igreja senão quem? O Senhor Jesus. Isaac Newton, concordando conosco, com o nosso parecer neste tempo. E diz, em sentido algum, pode ser o Papa de Roma. Em sentido algum, pode ser o Papa de Roma. O cabeça dela. Senão que ele é aquele anticristo, disse Isaac Newton. Ele é o anticristo, aquele homem do pecado, o filho da perdição, que se exalta na igreja contra Cristo e contra tudo o que se chama Deus. Isaac Newton chega a esta conclusão. Em que conclusão você também chegaria do Apocalipse capítulo 17? Vamos ver isso. Continuando. Vamos pegar Martinho Lutero. Martinho Lutero, quando a bula papal chegou, o que ele realmente disse? Ele estava diante da dieta e o julgamento poderia acontecer. Tão logo chegou o julgamento, ele se pronuncia com as fortes palavras. Veja o que ele diz. E ele escreve, quando a bula papal chegou a Lutero, disse ele, desprezo-a, ataco-a como ímpia e falsa. É o próprio Cristo que nela é condenado. Regozijo-me por ter de suportar tais males, pela melhor das causas. Sinto já maior liberdade em meu coração. Pois finalmente sei, veja o que ele vai dizer, é uma expressão muito dura. É muito dura, eu assumo que é muito dura. Mas eu preciso ler, preciso parafrasear, tal conforme ele disse. Veja o que ele disse. Finalmente sei que o Papa é o anticristo e que o seu trono é do próprio Satanás. Palavras muito duras, não é? Muito duras. Páginas 142. O grande conflito também diz isso, da escritora norte-americana chamada Ellen White. Bem, amigos, a doutrina pura, a Bíblia é a palavra de Deus, regra de fé e da doutrina. 2 Timóteo, capítulo 3, versos 15. E aqui está o vídeo literário, a tradição, Marcos 7, 6. Ok? Gálatas 1, 6, Apocalipse 22, 18 a 19. Então, está aqui o grande contraste. Sistema de confissão. Esse sistema de confissão, aqui apresentado pela Igreja Católica Romana, demonstra claramente de que colocam-se no lugar de quem? De Deus. Então, o vinho adulterado de Roma. Fazer imagens, acender velas,
perante imagens, pedir-lhes coisas, fazer promessas, orar ajoelhados diante de imagens de escultura. Tirar este mandamento pelo catecismo. Ou seja, o catecismo da Igreja Católica Romana nos ajuda a perceber este fato. Primeiro, é que no terceiro mandamento vai dizer santificai os domingos e festas de guarda. No segundo mandamento da lei de Deus de Êxodo, capítulo 20, você não encontra o segundo mandamento, que diz que proíbe a feitura de imagens de escultura para adoração. Então, o que realmente vai acontecer? Se você retirar o segundo mandamento, você está autorizado a adorar quem? Ídolos. A idolatria. Então a prostituta que fala, exatamente no Apocalipse capítulo 17, a prostituição fala-se de idolatria. A própria igreja, lembramos, Jerusalém, na versão católica diz que quando se fala de prostituição, fala-se de idolatria. E isso é uma verdadeira idolatria. Este é um culto ordenado católico e este chama-se o culto do Benjaminino. E quem é católico vai se recordar exatamente desta missa. A missa do Benjaminino. É esta aqui. Bem, aqui está uma procissão. E esta procissão é colocada, por exemplo, ali a imagem da Virgem Maria e todo mundo segue, fazendo uma procissão de velas. Talvez na tua cidade também já aconteceu. Nós aqui no Quito temos estado a acompanhar e muitas vezes. Bem, aqui está muita gente e aqui na província do Amo estava prontos. A esta pelo menos participei, entre aspas. Porque esta aqui foi uma procissão, a Nossa Senhora de Fátima, né? Isso foi no ano, milhares de católicos peregrinam a Nossa Senhora de Fátima. E tem um bonecozinho lá neste carro branco, aqui bem no centro, e toda a gente vai caminhando atrás de um bonecozinho. Meus amigos, será que Deus precisa dessas representações? Claramente não. Claramente não. A Nossa Senhora da Mushima, a Nossa Senhora de quê? Da Mushima. Se ela é deusa e faz milagre, tal conforme perguntou a alguém, um peregrino, mas se ela é deusa e faz milagre, como é que um Deus tem que ser levantado, tem que ser tipoiado? Tem que ser tipoiado. E o mais engraçado ainda, vejam o que vai acontecer, e muita gente seguindo o quê? Um bonecozinho. Quando Deus diz, não farão para ti imagem de quê? De escultura. Contra factos, não há argumento. Essa é a doutrina estranha de Babilônia. Então imaginem que colocou-se aqui o tapete vermelho. E se é Deus, por que não desceu? Se é deusa, por que não desceu? Respeitamos Maria, bem-aventurada. Mas aqui estamos a dizer que esta boneca aqui, esta boneca que está aqui, esta não é Maria, por favor. Nem é representação de Maria, por favor. Porque ninguém tem a imagem certa. De quem? De Maria. Ninguém tem a sua fotografia. Então é uma imaginação. Então podemos chamar de boneca, não tem problema nenhum. Até porque Salmos capítulo 115 fala exatamente deste cenário. Que torna-se semelhante a todos esses que creem nesses bonecos, disse Deus. Salmos 115, leia aí e você notará que são todos pessoas intelectuais, PhDs, pessoas universitárias, né? Acadêmicas, mas quando se trata de adoração, não querem seguir o que está escrito na Bíblia Sagrada. Correndo, imagem de Fátima juntou mais de 10 mil católicos em um ano. Uma imagem, isso é notícia, ao minuto. Este jornal vai exatamente reportar esta situação. A imagem de Fátima, esta que vinha de voo. Mas então um Deus, irmão Daniel, um Deus tem que apanhar voo. O meu Deus não apanha voo. O meu Deus não apanha quê? Não apanha voo. Ele faz o que lhe apraz. Esse é o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra. Sem querer desprestigiar ninguém. Amigos, fazendo lembrar que nós não estamos exatamente aqui para julgar pessoas. Estamos para julgar doutrinas. Doutrinas. O vinho adulterado, doutrina do purgatório, indulgências e outras derivadas da ideia de que mortos vivem de alguma forma. São essas todas que vão minando o sistema católico. Que palavras escritas na testa de Babilônia demonstram que há igrejas, filhas que partilham de parte de seus erros religiosos. Bem, e na sua testa estava escrito, mistério, a grande, o quê? Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra.
Eu pergunto, a tua igreja também tem o dia de adoração como domingo? Se for como domingo, tem razão de ser. É filha da Igreja Católica Romana. Toda a igreja que guarda o domingo, ela julga-se ser filha da Igreja Católica Romana. Quem começou com o domingo? Isso é uma imagem legal. É um dia legal de adoração da Igreja Católica Romana. E eles não fogem disso. Então, ela diz que eu sou a mãe das igrejas. E realmente é a mãe das igrejas. Porque o Apocalipse, capítulo 17, verso 5, diz que realmente ela é a mãe das igrejas. Só que igreja verdadeira? Não, claramente. Vamos lá. Aqui vai nos dizer prostituição espiritual, feitiçaria, influência para o mal, blasfêmia, perseguições e outras coisinhas mais. Bem, a igreja de Deus achou por bem, disse, transferir a celebração e observância do dia de sábado para o domingo. Conselho de Catecismo dos Padres de Trento de 1958. É interessante, né? É interessante. Eles é que acharam por bem em mudar a celebração da observância do dia de sábado para quê? O domingo. A Igreja Católica não foge deste facto. É interessante. O domingo disse, católico se recorda, 1º de setembro de 1923. O domingo é a nossa marca de autoridade. A igreja está acima. Essa aqui, eu tenho dito que essa é a maior citação que mais me dá medo. Eu não sei como é que eles perceberam isso. Amigos, seja sincero contigo mesmo. O domingo é a nossa marca de autoridade. Ok, tá bom. A igreja está acima da Bíblia. E essa transferência da observação do sábado é a prova deste fato. Interessante. Muito interessante essa afirmação perigosíssima. Mas alguém vai ter que ajustar as contas com Deus. Bem, na mensagem do terceiro anjo, os últimos enganos de Satanás são denunciados, bem como as consequências de se deixar iludir por elas adorar a besta. E aqui vai. O que realmente Satanás deu à besta? O que ela recebeu do dragão? O Apocalipse capítulo 13, verso 2, agora sim vamos entrar no ventre da besta. Vamos entrar aonde? No ventre de Babilônia. No ventre ou na barriga de quem? Da besta. Venha comigo e vamos fazer uma viagem para o Vaticano. O que ela recebeu do dragão? Apocalipse capítulo 13, verso 2. Aqui diz, e deu-lhe ao dragão, o quê? O seu poder, e o seu trono, e grande autoridade. Martinho Lutero disse, tenho agora a autoridade de dizer, Martinho Lutero disse, que quem é? O anticristo é realmente o sistema papal. E lá onde eles estão é o trono de quem? Do dragão. Calma aí. Será que Martinho Lutero estava certo? Então nós temos que ir para o Vaticano para saber as veracidades dos fatos. Para não fazermos uma acusação. Então, vamos viajar. E aqui diz, e deu-lhes o dragão o seu poder e o seu trono. E grande autoridade. Se ele é que te dá poder, você tem que homenagear o dragão. E para homenagear o dragão, você tem que fazer uma coisa que você manifesta, que você concorda com ele. Sim ou não? Sim. Sim. Então vamos aí para o Vaticano. Bem, aqui estamos no Vaticano. Seja bem-vindo ao Vaticano, meu amigo. Seja bem-vindo ao Vaticano. E você pode colocar, por exemplo, na Google para poder localizar. Ok? Pode localizar, mete cidade do Vaticano e localiza muito rápido e você, única imagem, as imagens podem ser também em tempo real, de acordo com a tecnologia que você está usando no teu país. Vai lá para o Vaticano. Então, bem-vindos ao Vaticano. Aqui está a cidade do Vaticano. 44 hectares, considerada como um país. E tem um chefe de Estado muito influente do mundo. E você, se for italiano, se você for já italiano, para entrar no Vaticano você tem que exibir um passaporte. Por quê? Porque trata-se de um outro Estado. Dentro de um Estado. Ok, aqui está então a igreja central aonde o Papa adora. O Papa fica bem aqui, aqui está a sua residência e aqui está então a casa, ou seja, de adoração. A casa, entre aspas, a casa de Deus. Ok? Mas, puxando bem a imagem, nós conseguimos perceber que não se trata exatamente de uma estrutura qualquer. E eu volto à imagem para vocês perceberem. Bem, ao girarmos, você consegue perceber que está aqui. Esta é uma imagem parecendo normal, não é? Placas,
e isso tudo bem arquitetado, mas lembre-se que o dragão é que lhe deu o seu poder. E ela precisa então homenagear o dragão. Então ela vai homenagear o dragão numa de suas estruturas. Qual é esta? O Vaticano. Aqui está a igreja do Vaticano. Aqui está a igreja do Vaticano. Veja, parecendo que não, mas aqui parece que você tem uma vista. E aqui você tem parecendo uma cabeça. Mas o que realmente significa isso? Parece que são escamas. E não é a cabeça de um bicho qualquer. Não é a cabeça de um bicho qualquer. Vamos lá ver então. Irmão Basílio, agora estou a perceber. O dragão lhe deu o seu poder. E o dragão é a antiga serpente. E se você notar, há uma grande similaridade. Será que é coincidência? Amigo, seja sincero. Será que é coincidência? Bem, se não é coincidência, então nós podemos avançar. Aqui está. Quando você entra na igreja do Vaticano, você se depara com esta imagem lá dentro. E se você já puxou aí em tempo real, você já está a concordar comigo. Então você quando entra exatamente no ventre de Babilônia, você está a entrar na barriga de quê? Da serpente. Estão ali as presas, as vistas estão logo aqui. Quando o Papa de Roma tiver que celebrar a missa, ele celebra exatamente aqui no centro da boca da serpente. Mas a minha pergunta é, o que realmente lhes leva a celebrar exatamente a missa dentro da boca da serpente? Por quê? Sendo você católico, talvez você podia inquirir um bocadinho mais. Mas, aqui está. Mas, irmão Basílio, será isso verdade? Entra por ti mesmo, faça a investigação, por isso é que eu lhe disse. Uma Bíblia e internet ligada. Para você poder fazer a comparação dos fatos. Estamos a falar de Apocalipse capítulo 17. Está aqui bem a imagem. Então você está exatamente na igreja de Roma. Bem, os adoradores sentam aqui. E aqui tem uma imagem. Uma imagem. De quem é esta imagem? De Jesus Cristo a ser vomitado pela serpente. Algo muito triste. Está aqui. Bem aqui. Aqui está o Papa de Roma. Aqui estão as mandíbulas da serpente. E dentro da boca da serpente tem Jesus Cristo a ser vomitado. Isso é uma verdadeira blasfêmia. Isso é uma verdadeira blasfêmia. Talvez por isso é que Martinho Lutero, sendo um monge católico, ele sabia o que ele estava a dizer. E eu, olhando para esta imagem, concordo perfeitamente com ele. Bem, aqui está. Uma imagem um bocadinho mais nítida. Talvez você consiga agora entrar. Se já entrou, pode entrar. E você que está chegando aqui no canal, seja bem-vindo. Estamos a falar exatamente do Apocalipse capítulo 17. Estamos exatamente na ventre de Babilônia. É, da besta. Na barriga da besta. Agora estamos dentro do Vaticano. Está aqui. A celebrar uma missa, Papa Francisco. Infelizmente, Jesus, dentro da boca da serpente, ia ser vomitado. Será que este é o teu Jesus e eu o meu Jesus? Será? Bem, aí está. Por que razão então específicas diz Deus que vai queimar a igreja católica romana? Por que razão específicas diz Deus que vai queimar exatamente a igreja de Babilônia mística? E você já sabe qual é a igreja que nós estamos a falar, aqui do Apocalipse capítulo 17. Por que razão Deus diz que a primeira praga vai bater exatamente no trono da besta? Por quê? Agora você consegue entender? Bem, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, caiu a grande Babilônia. Caiu ou não caiu a Babilônia? Caiu? Oh, caiu, né? Já você descobriu exatamente os erros. E agora você conhece a verdade. Que tem dado a beber de todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. E aqui diz, por isso, no mesmo dia virão as suas pragas. Apocalipse capítulo 18, verso 8. E diz, a morte e o pranto e a fome.
e será consumida, mas será mesmo consumida pelo fogo, ou consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Ninguém consegue julgar Babilônia. A única pessoa autorizada a julgar Babilônia é Jesus. É Deus. É a única que pode julgar com autoridade. E verso 10 diz: e estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, sim, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento. Sim, agora vai ser julgada, verso 18. E contemplando a fumaça do incêndio dela, clamavam que a cidade é semelhante. Ou seja, que cidade é semelhante a esta grande cidade? Que cidade é igual ao Vaticano? Será que existe uma cidade igual ao Vaticano? Não, meus amigos, não. Mas aqui diz: quem é culpado de toda a morte que aconteceu, por exemplo, na Idade Média? Fogueiras santas, os leões, muita gente foi exatamente destruída. Por quê? 1260 anos que a Igreja Católica Romana empreendeu de perseguição. Será que ela muda? Bem, o leopardo analisa muito bem a sua presa. E aqui vai dizer Apocalipse 18, verso 24. E nela se achou o quê? O sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Essa é uma acusação que Deus faz. Por isso é que Deus vai destruir Babilônia. Babilônia será destruída. E todas as filhas de Babilônia também serão destruídas. Por isso é que você tem a verdade e o erro. Deus e Satanás. Sábado e domingo. Inferno e paraíso. Você escolhe, meu amigo. Aqui a coisa é escolher e você tem que entrar no esquema. E não há ficar no meio do muro. Você deve escolher. E é uma decisão que ninguém pode tomar por você. Só você pode tomar esta decisão. Por quê? Deus diz que ela vem destruir Babilônia. Mas Deus não quer destruir o homem, porque seria um ato estranho da parte de Deus. Por isso é que Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E você conheceu toda a verdade sobre Apocalipse capítulo 17. Por sinal é a última profecia com relação à Bíblia Sagrada. E o resto que vem são bonanças. Apocalipse 18, 19 e tal. São bonanças que vêm e Deus mostrando como tudo está lá terminando. Mas, aqui está. Que ordem Deus dá aos sinceros que ainda estão em Babilônia? Igrejas que adoram no domingo. Qual é exatamente a mensagem que Deus dá? A mensagem que Deus dá é bem clara. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Sai dela, povo meu. Deus ainda tem ovelhas em muitas igrejas. Na Igreja Católica, Batista, Metodista, todas as igrejas. Nos muçulmanos e tudo. E aqui eu gostaria também pedir a ti, com todo o meu coração, partido, vi imagens chocantes nos países muçulmanos queimarem e matarem cristãos. Mas nós aqui os recebemos livremente. Eu nunca, talvez, ousaria em ter que atender um Deus que manda matar o seu semelhante. Por isso é que o princípio do cristianismo é: ama o próximo como a ti mesmo. Dali é que, meu amigo, essas revelações sobre a Igreja Católica Romana, sobre Babilônia, Apocalipse 17, não te devem deixar triste. Ou seja, podem até te deixar tristes, mas não nervosos por essas revelações. Porque são revelações de Deus, porque Deus quer nos salvar. Por isso é que nós todos devemos conhecer a verdade. E Deus diz: se vocês realmente forem ovelhas de Deus, ouvirão a sua voz e seguirão. Porque na terra existe a igreja verdadeira de Deus, aquela que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus Cristo. Apocalipse 12, verso 17. Deus nos deu a graça de conhecer essas revelações. Sejamos leais com o nosso Senhor. Saiamos dos lugares de erro e sigamos então a quem? Sim, a Jesus. Definitivamente. Amigos, seguir o Mestre é a melhor coisa que você pode fazer hoje. Jesus hoje está a bater a porta do teu coração, mostrando-te todas as verdades.
A parábola das 10 virgens mostra claramente que um dia somos nós, se não atendermos os reclamos de Deus, somos nós que estaremos batendo a porta de Deus. E o Senhor dirá: não vos conheço, e apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Meus amigos, chegou o momento da virada da tua vida. Eu não sei qual será a tua decisão, mas Deus nos permitiu que vivêssemos na mesma geração, no mesmo tempo, utilizando tal tecnologia para que você conheça esta verdade a partir deste canal. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor esteja contigo. Decida-se ao lado de Jesus. Este sim pode salvar a tua vida. Deixe de argumentos. Portanto, entretanto, digamos, ora muito bem, isso não salva ninguém. O que salva é Jesus. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que o Senhor abençoe a tua decisão, que o Senhor esteja contigo, você e a tua família. E essas revelações, amigos, partilhe com todos o quanto você puder. Assista com a família, com os amigos. E julguem se realmente está tudo certo ou alguma coisa está errada. E se estiver errada, que falem. Também nos mostrem a verdade para podermos juntos sermos salvos. Por quê? Porque o Senhor nos chamou para vivermos nos últimos dias, estarmos todos ligados na mesma causa. Que o Senhor te abençoe grandemente, que o Senhor abençoe a tua decisão. Até o próximo encontro.